Irmãos, nós vamos hoje ver o livro de Atos, no capítulo 5, versículos 17 a 26. Vamos caminhando no capítulo 5, nós já começamos o estudo dele já há algumas semanas, com a história de Ananias e Safira, depois um comentário de Lucas sobre o funcionamento da igreja, nos versículos 12 a 16, e agora vamos começar outra história, dando sequência ao capítulo 5, nos versículos 17, vamos até o 26. Na verdade, a história continua além do versículo 26, mas nós vamos parar no 26. Vamos ver se nós conseguimos chegar à exposição de todo esse trecho. Então eu vou ler a história para que os irmãos se familiarizem com o que Lucas narra aqui, para não vermos em pedacinhos, senão os irmãos perdem o fio da meada. Então Atos 5, 17 em diante, fala assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então esse é o texto de hoje. Vamos olhar aí as lições que podemos aprender desse texto. Eu dividi esse texto em três partes, mas hoje nós não vamos escrever o esboço ali no quadro, porque o nosso projetor está com problema de mau contato. Ele fica ligando e desligando, e aí não dá para ensinar assim, porque os irmãos vão dispersar, vai atrapalhar, então vai romper a nossa linha de pensamento toda hora que o projetor apagar. Então, por isso, nós não vamos projetar hoje excepcionalmente até resolver esse problema. Mas o que eu quero destacar é o seguinte aqui: os irmãos devem lembrar que Lucas, ele tem um objetivo, ele tem vários objetivos no livro de Atos, mas um dos objetivos do livro de Atos é mostrar que Deus aprovava o cristianismo e que o cristianismo não era necessariamente uma seita judaica. Ele quer mostrar isso. Como é que ele faz isso? Lucas faz isso de várias formas. A primeira delas é mostrar a oposição da religião judaica ao cristianismo. Então, se alguém dissesse: olha, o cristianismo é só uma facçãozinha, é mais uma seita judaica. As seitas judaicas da época, as mais conhecidas, eram os saduceus, que controlavam o sacerdócio, os fariseus, que eram pessoas que eram bastante radicais na guarda da lei, e os essênios, que não são mencionados na Bíblia. Os essênios não são mencionados no Novo Testamento. Sabemos que eles existiram, tudo mais, mas não são mencionados aqui, pelo menos não diretamente no Novo Testamento. Então, diziam o seguinte: olha, os cristãos são mais uma facçãozinha. São judeus, são praticantes do judaísmo, de acordo com as suas percepções aí pessoais. Eles são isso. Então estão dentro aí desse sistema maior chamado judaísmo, e o judaísmo comporta essas pequenas seitas, pequenas facções dentro dele. Lucas está dizendo: não tem nada a ver isso.
O judaísmo não tem conexão nenhuma com o cristianismo. Aliás, o judaísmo se levantou contra o cristianismo e tentou destruir o cristianismo. O judaísmo convivia muito bem com os fariseus, o judaísmo convivia muito bem com os saduceus, o judaísmo convivia muito bem, mais ou menos, mas pelo menos não perseguia os essênios, mas o judaísmo não conviveu nunca muito bem com os cristãos. E essa história aqui é uma das provas disso. Há outras. Ao longo do livro de Atos, nós sempre veremos grupos de judeus atacando os cristãos. Sempre. Nós sempre veremos os apóstolos chegando numa cidade, pregando numa sinagoga e parte da sinagoga, grande número de pessoas na sinagoga, se levantando e atacando o cristianismo. Então Lucas quer fazer isso por quê? Porque o seu destinatário era gentil. E Lucas quer mostrar, olha, não pense que ao pregar o evangelho para você, eu quero que você se torne um prosélito judeu. Não é isso. O cristianismo é algo que tem sim bases nas escrituras judaicas, e o cristianismo é verdade. O cristianismo, ele prega o Messias esperado pelos judeus, mas não confunda o cristianismo com esse sistema religioso judaizante que você vê aí nos seus dias aí, que você vê sendo praticado em Jerusalém. Esse sistema judaizante que você vê aí é um sistema inimigo do cristianismo. E inimigo de Deus também, de acordo com a narrativa aqui. Por quê? Porque você vê na narrativa Deus abençoando qual das partes? Os judaizantes, os praticantes do judaísmo ou os cristãos? Os cristãos. Entre quem Deus opera maravilhas? Entre os judaizantes, os praticantes do judaísmo ou os cristãos? Entre os cristãos. Com quem Deus está abençoando, fazendo crescer, denunciando as falhas e as mentiras das autoridades judaicas? Com quem Deus está? Ao lado de quem Deus está livrando, abençoando, usando? Ao lado dos cristãos. Não está ao lado dos proponentes do judaísmo ali vigente na época. Outro fator importante, ele mostra isso e destaca o seguinte, olha, e é bom lembrar também o seguinte, o cristianismo, diferente das outras seitas judaicas, os essênios, os fariseus, os saduceus, diferente disso, o judaísmo é uma fé de portas abertas. Nós abrimos as portas para os gentios. Leia esse livro, leia o livro de Atos e veja quantos gentios não foram recepcionados pela igreja. Os apóstolos chegavam num lugar, pregavam na sinagoga, eram rejeitados. Se dirigiam para os gentios, eram aceitos. Os judeus contratavam pilantras para atacar os apóstolos. Os gentios ouviam a mensagem e glorificavam a Deus e se tornavam cristãos. Então note, nós somos uma religião, entre aspas, uma fé de portas abertas. Nós recebemos samaritanos, os judeus não recebem samaritanos, nós recebemos samaritanos, no capítulo 8 vai mostrar isso, os samaritanos se convertendo a Cristo. Nós recebemos gentios, e recebemos gentios daqueles que vocês odeiam, que os judeus odeiam. Nós recebemos gentios que são militares romanos. O Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio, que era um centurião romano. E nós recebemos como irmãos nossos na fé. Quando que um fariseu faria isso? Quando que um essênio faria isso? Jamais! Nós abrimos as portas, nós recebemos, são nossos irmãos e nós os defendemos. Quando alguns de nós, em Atos 15, quando alguns de nós se levantaram dizendo, os gentios têm que se tornar prosélitos judeus, os gentios têm que ser circuncidados, os gentios têm que guardar a lei de Moisés, nós nos levantamos e reunimos um concílio. E nós condenamos essas ideias. Dissemos não, os gentios foram recebidos porque o Espírito Santo passou a habitar neles. Eles não têm que se tornar judeus para serem salvos. Então note, ele está dizendo aqui a Teófilo, o seu destinatário, note, Teófilo, a nossa diferença. A nossa fé é uma fé hostilizada pelos judeus e é uma fé aberta a todos, inclusive você. Você, Teófilo, deve abrir o coração a essa fé, se ainda não fez.
Então, é importante notar essas coisas para que nós entendamos por que essa história está aqui. Por que essa história está aqui? Será que Lucas ele quis entreter os seus leitores com histórias interessantes e curiosas? Será que é isso? Será que ele é um escritor de histórias com o objetivo de entreter as pessoas? Nós ficamos entretidos com histórias como essa aqui. Gera uma atração interessante. Nossa, que interessante essa história. Isso gera até um certo prazer. É gostoso ler o livro de Atos, porque dá prazer na gente imaginar aquelas situações todas. Mas o objetivo de Lucas não é gerar entretenimento. O objetivo de Lucas, há outros além desse que eu mencionei, mas os seus objetivos principais são esses que eu estou dizendo. Olha, veja de que lado Deus está. E vejam, nós não somos uma seita judaica. E vejam, a nossa fé está aberta para receber qualquer pessoa que se curve diante da mensagem do Evangelho. Então esse é um dos objetivos de uma passagem como essa aqui, que está diante de nós aqui em Atos 5. Eu quero apontar aqui para vocês o primeiro ponto, que nós vamos escrever, porque não dá, como eu mencionei, mas acho que vai ficar caindo, Ricardo. Não vai ficar desligando? Não? Posso colocar então? E se desligar? Aí vão ficar tudo distraídos. Desligou. Você viu que desligou? E eu falando sozinho, vocês comentam. Desligou, né? Como é feio. E eu aqui falando sozinho, vocês comentando. Vocês prometem que não vão fazer isso? Prometem que vão prestar atenção em mim? Vocês prometem? Vocês juram pelo rei Momo que não vão fazer? Que é brincadeira. Eu fico falando sozinho, vocês não prestam atenção. Então tá, eu vou colocar lá, tá bom? Então veja aí. Primeiro ponto então. Eu vou falar aqui dos sentimentos que os inimigos do Evangelho demonstram. Aqui nesse texto, nós podemos dividir de outras formas. Dá para dividir de outras formas. Eu dividi desse jeito. Você pode dividir de outro jeito. Tá bom? Mas eu vou dividir assim. Os sentimentos que os inimigos do Evangelho demonstram aqui. Tá bom? Então, primeiro, inveja manifesta em violência. Esse é o primeiro. E está nos versículos 17 a 20. Os incrédulos, eles manifestam inveja, ou melhor, eles nutrem uma inveja que se manifesta em violência, nesse texto aqui. A inveja se manifesta das mais diversas formas. Eu disse na semana passada que a inveja sempre se manifesta. Sempre. Ela sempre vem para fora. A inveja não é um sentimento que consegue ficar quieto lá dentro. Não é. Ela vem, ela dá luz a algumas ações. Então, ela pode dar à luz a indiferença, o desprezo da pessoa, a maledicência, várias coisas. Aqui, ela se manifesta em violência, a inveja. Ok? Então veja aí, apareceu lá? Não, apagou, tá vendo? Apagou, Ricardo? Ou está escrevendo ainda? Ah, tá. Então inveja manifesta em violência. Vamos então ver aqui com atenção os versículos, do 17 ao 20. Do 17 ao 20. Então fala assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote, quem era? O sumo sacerdote. Quem era? Qual era o nome dele? Como? Não era Caifás. Está no 4:6. Você olha o 4:6, tem a informação lá. Volta um pouquinho. Quem era esse sumo sacerdote? Olha lá, está o nome dele lá. Anás. Ele era o sumo sacerdote, tá bom? Tem aí Caifás também, João, Alexandre, que não sabe quem é, e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, tá? Mas o sumo sacerdote era Anás. Aliás, existe uma variante textual. O que é variante textual? O que é variante textual? O que é isso? Variante textual são família, pode ser famílias ou uma família de manuscritos que trazem uma leitura diferente, variável, que varia. Isso chama variante textual. Então, por exemplo, existem manuscritos que trazem o nome dele aqui. Há outros que não trazem. A grande maioria dos manuscritos não traz o nome de Anás, aqui no versículo 17. Então, por isso, os tradutores
querendo ser o mais fiéis possível ao texto original, não colocaram o nome de Anás. Mas há manuscritos antigos em que aparece o nome Anás. Ok? Ele era o sumo sacerdote? Era. 4:6 mostra. Mas ele está no versículo 17? Alguns manuscritos dizem que sim, outros não. Sabe o que acontece também? É que copista é triste. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Tenho quase certeza que aconteceu. Tenho quase certeza. Vou conferir aqui. Quer ver? Eu já até sei o que aconteceu. Quer ver, encrenca? Atos 5:17, né? Tá aqui, ó. Olha o que aconteceu. Sabe como é que você fala? Sabe como você fala levantando-se em grego? Sabe como? Anastás. Anastás. Foi isso. O copista copiou errado. Ele viu Anastás e ele estava escrito Anastás de Ró Arhiereus. O que ele viu? Arhiereus e viu Anastás. O que ele pensou na hora? Escrevendo rápido. Arhiereus é sumo sacerdote. Anastás levantou-se. Ele viu as duas palavras perto. O que ele escreveu? Sumo sacerdote Anás. Por quê? O escriba era jovem? Na época. Usava óculos? Tinha luz elétrica? Sim ou não? Nem a gente enxerga direito com luz elétrica e óculos. E o velhinho lá com 90 anos de idade escrevendo. É isso. Com certeza. Ele viu Anastás e viu Arhiereus. Aí ele escreveu Anás Arhiereus. O sumo sacerdote Anás. Mas não era Anás, era Anastás. Levantou-se o sumo sacerdote. E não o sumo sacerdote Anás, mas sim Anastás de Ró Arhiereus. Foi isso que aconteceu. Foi um erro de cópia. Um erro de cópia. Então, é isso. Que relevância isso tem para nós? Nenhuma. Estou falando só de bobeira isso aqui, porque não tem relevância nenhuma. Só para mostrar que os copistas podiam errar. Agora, o autor original errava? Não, porque tem a doutrina da inerrância bíblica. Mas o copista podia errar? Podia. Copista era inspirado por Deus? Não. Copista podia errar. Muito bem, continua aí então. Nem sei porque eu falei isso. Ok, continue aí então, veja aí na sequência. O texto fala que eles se tomaram de inveja. Por que eles ficaram com inveja? Quem sabe? Não inventa, olha o texto. Não invente, você não é o apóstolo Valdomiro, você não pode inventar. Então veja, tem uma causa pela qual eles ficaram com inveja. E essa causa está no versículo... Está no 16. Olha o 16. Olha o que o 16 fala. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Qual era o grau de sucesso dos apóstolos das curas? 100%. Quais eram as doenças? Eu falei semana passada. Tinha tendinite? Tinha tendinite sendo curada? Não. Que tendinite? Tinha enxaqueca? Não. O que eles curavam? Eles eram cegos, paralíticos, leprosos. Isso eles curavam. Pessoas cujas doenças eram claras ali. E quem era curado? Só os crentes? Todo mundo. Todo mundo. Os médicos foram à falência em Jerusalém e nas cidades vizinhas. Todo mundo era curado. Veja o versículo 13. Olha o que diz aí. Por que ficaram com inveja? Veja aí no 13. Por que ficaram com inveja? Por quê? Viram aí? O povo fazia o quê? O povo tinha grande admiração por eles. Grande admiração. Gente, quem queria ser admirado? Nas suas vestes grandiosas, né? Quem queria?
Quem queria andar pelo pátio gigantesco do templo, né, com suas vestes ricas, né, caminhando ali, ser admirado? Quem? Claro. Olha filho, olha aquele homem, o sumo sacerdote Anás. Quem estava ligando para ele aqui? Ninguém. Ele passava, ninguém olhava na cara dele. Todos olhando para os apóstolos, a pregação deles e a obra deles. Isso despertou o que dentro dele? Inveja. Então o texto diz que ele e a seita dos saduceus, devem se lembrar disso, os saduceus da família de Zadok, por isso tem o nome de saduceu, eram da família de Zadok, família de sacerdotes. Essa seita era uma seita terrível que dominava o sacerdócio e mais, essa seita estava em acordo com quem? Com os romanos. Quem mandava na Palestina, na verdade? Quem governava Jerusalém, na verdade? Os romanos. Os romanos governavam a Palestina. Eles tinham ali procuradores, governadores, que governavam lá. Os sacerdotes eram o quê? Eram apenas subservientes de um governo maior. O Império Romano dominava tudo. Os sacerdotes estavam ali porque os romanos deixavam. Se os romanos dissessem, olha, quer saber? Vocês não mandam mais nada, saem daí, colocar outras pessoas. Eles teriam que sair. Então, eles eram amigos dos romanos, queriam manter a paz para manter suas posições. Qual era, na mentalidade do Império Romano, um valor simplesmente intocável para os romanos? Um valor intocável. Era a religião? Não. Romano ligava para a religião? Romano perseguia a religião? Não. Romano falava assim, conquistamos vocês. Qual é o Deus de vocês? Nosso Deus é Tupã. Pode adorar Tupã à vontade. Só não me dê dor de cabeça. E aproveita e reza para Tupã me abençoar. Ok. Eu estou pouco ligando se adora Tupã, se adora o preto velho, se adora Iemanjá. Eu não quero nem saber disso aí. Adore quem você quiser. Você só não me dê dor de cabeça. O que o romano valorizava acima de tudo? Ordem e progresso. Só isso. Só. O que eu quero, dizem os romanos, é paz. Porque onde há paz há o quê? Onde há paz há prosperidade. Se não tem paz, não prospera. Se tem paz, prospera. Eu não posso ficar perdendo meu tempo com países já conquistados. Eu não posso colocar exércitos para colocar ordem em lugares já conquistados. Os meus exércitos servem para tomar lugares ainda não conquistados. Então, onde eu conquistei, tem que ter paz. Se não houver paz, vocês vão ver as consequências disso. Tem que haver paz. Quem abalar a Pax Romana, como era chamado, Pax Romana, quem abalar a Pax Romana vai ser punido de modo exemplar. Como vai ser punido? Pela crucificação. Se você for um agitador, você vai ser punido da pior forma possível para que todos aprendam a não mexer com a Pax Romana. É isso. Então os sacerdotes pensavam o quê? Nós temos que manter a paz em Jerusalém. Porque se houver algum levante, vão dizer, vocês estão governando mal, saiam daí, percam seus privilégios, vamos colocar outras pessoas, porque vocês não estão cuidando do bem maior que nós temos, que é a paz. Então, por isso os sacerdotes, quando viram que os apóstolos estavam pregando, juntando multidões, os romanos detestavam ajuntamentos. Por quê? Porque os romanos detestavam ajuntamentos. Quando alguém se juntava, as autoridades já ficavam preocupadas. Meu Deus, dispersem. Por quê? Porque os romanos podem pensar que isso é uma rebelião. Dispersem. Os conselhos que eram dados pelas autoridades eram esses. Olha, gente, vocês estão aqui reunidos, isso não é bom. Dispersem, porque os romanos vão pensar que isso aqui é uma sedição. E aí eles virão para cá e nós vamos sofrer. Então, quando eles viam ajuntamentos dos cristãos ali, pregando que quem é o rei? É César? Quem é o rei?
Quem é rei sobre toda a terra? César? Quem é? Jesus, o Messias. Gente, eles disseram, isso aqui é muito perigoso. Então eles quiseram manter a paz. Juntou esse medo de perder a posição com a inveja. Aí está feito o bolo. Juntou a inveja com o medo de perder a posição. Tiveram que fazer alguma coisa. Já tinham feito outra vez, pediram para eles parar de pregar, eles não pararam, e agora vem mais consequências. O que eles fizeram então? Veja aí. Prenderam os apóstolos, versículo 18, estão vendo aí? Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Ok? Onde era a prisão pública? Tu não sabe onde era a prisão pública. Era no templo? Acho que não. Não era no templo. Outro lugar qualquer, talvez. Assim, nós não temos detalhes da prisão pública, mas é possível que ela seja a mesma prisão do capítulo 12. Veja no capítulo 12, dá para ter uma ideia, quer ver? Talvez seja a mesma, talvez. Veja no capítulo 12, só para a gente visualizar mentalmente a prisão. Fala prisão, não pense numa cela, né, com uma cama e uma privada. Não pensem nisso. Prisão pública no Império Romano não tinha isso, ok? Tinha banheiro na prisão pública? Não. Tinha colchonete na prisão pública? Não. Tinha rato na prisão pública? Tinha restos mortais na prisão pública? Sim ou não? Sim. Tinha luz na prisão pública? Era gostoso dormir de noite na prisão pública? Era gostoso? Quantos ratos tinha na prisão pública? 2 ou 3? Prisão pública era um inferno. Era um inferno. Tudo insuportável, não tinha como ficar lá dentro. Jogaram os apóstolos na prisão pública. Veja aí no capítulo 12, talvez seja essa prisão, talvez, não sabemos. Veja aí, 12, veja no versículo, fala dela aqui, mas eu vou ler o versículo 9, porque mostra Pedro escapando da prisão. Pode ser a mesma prisão. E aí dá para ter uma ideia de como ela era. Veja aí, fala assim, ó. Então saindo o seguia, é Pedro seguindo um anjo, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Agora, no versículo 10, dá para ter uma ideia da prisão. Olha como era. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, quantas portas tinha na prisão? Aqui apareceram quantas? A primeira sentinela e a segunda sentinela. Parece que tinha 2 portas na prisão. As 2 portas eram como? Com sentinelas. Então era uma prisão bem guardada. 2 portas, parece que é isso, 2 portas com sentinelas em cada uma. Veja a sequência. Chegaram ao portão de ferro, outro portão. Outro portão do quê? De ferro. E aí veja, olha quem inventou o portão automático. Olha só, que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Sem controle remoto, é mais moderno do que os nossos portões automáticos. Quem inventou? Deus inventou o portão automático. Abriu aqui o portão de ferro, automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Pode ser essa prisão? Pode ser. Os apóstolos foram colocados nessa prisão? É bem possível, tenha sido essa aí. Com portão de ferro, 2 postos de sentinelas, talvez mais 2 portões, e eles ali dentro. Aqui no caso, Pedro estava nessa prisão e além de estar dentro dessa prisão, estava acorrentado. Estava acorrentado. Nós não, assim, no texto do capítulo 5, não tem informação de que os apóstolos estavam acorrentados. Mas no capítulo 12, Pedro estava. Ele estava nessa prisão e ainda com correntes. É que quando o anjo apareceu, as correntes caíram. E aí ele ficou livre e foi saindo. Muito bem. Vejam aí. 19.
Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse. Bom, deixa eu só dar um detalhezinho aqui interessante. No livro de Atos, as libertações do povo de Deus geralmente são de noite. Por quê? Geralmente são de noite. Você vê isso aqui, você vê no capítulo 12, aqui a gente leu agora, Pedro, e você vê no capítulo 16 também. As libertações sobrenaturais de Deus, dos seus evangelistas, apóstolos e pregadores, geralmente são de noite. Por quê? Por que será? Vocês acham? A gente ora mais à noite. Pode ser. Não sei. Mas não pode falar, Deus só livra de noite. Você não vai falar uma bobagem dessa, porque isso não existe. Mas por que no livro de Atos geralmente é à noite que Deus atua? Talvez chamar atenção. Só vão saber no dia seguinte. Exatamente. Parece uma estratégia de marketing, né? O que aconteceu que sumiram? O que aconteceu que, no caso aqui acontece isso, né? O que aconteceu com eles? Não estão lá. Agora, pode ser também, não sei, o texto não fala, a gente começa a viajar, né? Quando o texto não fala, a gente já começa a pensar, será que é isso, será que não é? A gente até pode fazer isso, porque a gente pode afirmar taxativamente, né? Mas eu penso às vezes, a minha imaginação agora, né? Agora a minha invenção, agora eu vou inventar, agora eu sou o Valdomiro Granconato, vou inventar agora. Então, a minha invenção agora seria assim, eu acho que a noite é a parte do dia mais horrível, eu acho, para quem está numa situação como essa. É o momento mais terrível, é a noite. É quando todos os temores aumentam. Todos. Imaginem naquele cárcere de dia. Já era horrível, mas você ainda ouvia alguns barulhos, você via alguma coisa, alguma luz que entrava. Era possível, assim, alguma interação, talvez com outro preso, não sei como que era, se tinha contato ou não. Havia prisões que não tinha contato nenhum, não tinha como. Mas existia alguma coisa ainda de dia, de noite. Você ouvia alguma coisa lá de fora, de noite não. As trevas vêm, imaginem, gente, as trevas numa prisão como essa, à noite, os ratos saem de suas tocas, né? E você lá, onde você vai deitar? No chão. Você está com sono. Você vai dormir. Como você vai dormir? Não tem travesseiro, não tem nada, não tem um cobertor, não tem nada. Se é frio, você morre de frio lá. Se é calor, você torra de calor. Mas é ali, e a noite não passa, a noite não passa. É a parte do dia mais terrível, mais horrível é a noite. E é interessante notar, em Atos, Deus se manifesta libertando nessa hora. Então o que era para ser talvez o momento mais horrível, se torna o momento mais legal. É quando Deus se manifesta e livra. Pastor Thomas. 1 Samuel 5 mostra que à noite a estátua de Dagon também caía diante da arca. Deus gosta de... É verdade, a Bíblia fala isso aí, que a 1 Samuel fala que de noite a estátua de Dagon era encontrada no outro dia cedo, de cara no chão, na frente da arca da aliança. Parece que de noite Deus fala, eu vou aprontar algumas à noite, eu vou fazer algumas coisas à noite que vai deixar todo mundo boquiaberto. É interessante isso. Sabe por que eu acho isso interessante também? Porque isso mostra que nós não precisamos pensar como os incrédulos. A noite para nós não precisa ser a parte mais tenebrosa e temerosa do dia, quando nós estamos passando por aflições. Não precisa. À noite, quando os pensamentos nos sobrevêm em fases difíceis da vida, quando os pensamentos começam a nos torturar, eu posso lembrar, peraí,
eu tenho um Deus que gosta de fazer maravilhas à noite. Eu tenho um Deus. Meu Deus é assim. Ele é assim, não sei porquê. Mas no livro de Atos ele fazia assim. Deus é um Deus que gosta de agir de modo maravilhoso à noite. Ele fez várias vezes. Quem sabe? Quem sabe essa noite não seja a noite da libertação? Quem sabe? Então o cristão, a cabeça dele, quando ele conhece a Bíblia, a cabeça dele é totalmente diferente do incrédulo. O incrédulo cai em depressão de noite. O crente renova a esperança. É outra cabeça. O incrédulo de noite morre de medo, de pavor, desespero, angústia, não vê a hora da noite acabar. O crente não, ele fala, não, eu sei, eu conheço a Deus, eu sei como meu Deus é. Para o meu Deus a noite é linda, e Ele faz maravilhas de noite. Quem sabe Ele não seja essa noite o meu livramento. Ele trabalha enquanto eu durmo, não trabalha? Ele trabalha enquanto eu durmo. Então, eu posso descansar, posso ficar tranquilo, porque eu sei que Deus atua não só de dia, Ele atua de noite. Ele fez isso várias vezes no livro de Atos. Então, gente, ser crente é uma revolução mental, entre outras coisas. Ser crente é uma revolução na cabeça. É uma reviravolta completa. Reviravolta completa. Você muda. Você é outra pessoa. Dentro de você. A sua mente é outra coisa. O incrédulo não, ele tem medo até de fantasma. É tão bobo, tem medo até de espírito de gente que morreu. Ai, que medo, morreu minha avó, vai puxar meu pé de novo. Idiotices, tolices, bobagens. Nós não, nós conhecemos a palavra de Deus, nós não alimentamos a nossa mente com novela e com lixo do mundo, não. A gente alimenta a nossa mente com a palavra de Deus, e alimentando a nossa mente com a palavra de Deus, isso se reflete na nossa forma de viver, até no nosso sono. Eu deito e falo, chegou a noite, que bom, é um horário que Deus gosta de fazer as coisas. Vou dormir tranquilo, porque meu Deus trabalha à noite. Dorme. Até na masmorra, dorme. Os apóstolos cantavam na masmorra. Imaginou? Que lindo, né? Você vê nos filmes de Cinderela os esquilinhos cantando, os passarinhos, os apóstolos cantando, os ratinhos cantando junto, né? Ali. Os ratinhos ali, né? As baratas ali, as aranhas. Ali. Que lindo, né? Para eles, aquilo era um filme de Cinderela. Lindo. Porque eles sabiam, nosso Deus trabalha à noite. Pastor. Salmo 4. Deito e logo pego no sono, porque o Senhor... Salmo 4. Abra no Salmo 4. Esse salmo é muito legal. Olha o que diz o Salmo 4 aqui. Pastor Thomas lembrou do Salmo 4 agora. Pastor Thomas, ele já foi preso várias vezes, então ele sabe. É o Salmo da prisão. Foi preso na prisão de Grão-Mogol, pastor Thomas? Não, né? Não chegou, não. Não chegou a isso, não. Né? Olha aqui, onde está aqui? Onde está aqui? Salmo 4:8. Olha aqui, ó. Em paz me deito e logo pego no sono. Acharam aí? Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Pronto. A visão do crente é essa. Então, descansa tranquilo à noite. Muito bem, agora notem. Então fala assim, ó. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Ok. Eu quero que você... Agora vai ser difícil, vocês não vão saber. O que eu vou perguntar, vocês não vão saber. Não vão saber. Quem souber, eu vou pagar o café lá embaixo. Onde está a ironia desse versículo? Existe uma ironia aqui. Não, é assim, é uma ironia presente na história toda, mas aqui parece que Deus quer zombar de um grupo. Deus quer zombar de um grupo aqui. Ele está sendo irônico nas suas ações. Veja, de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Deus podia abrir as portas de várias maneiras. Ele usa um anjo do Senhor. Ele está querendo zombar de um grupo. Como ele zomba desse grupo?
De que grupo ele quer zombar, Lenita? Ele quer zombar dos sacerdotes. Dos sacerdotes, e os sacerdotes com os seus asseclas, né? Os seus cupinchas, né? Mas notem, tem uma sutileza mais estreita, tem um alfinetinho mais fininho ali, ó. Pá! Ele vai zombar. Nossa, a zombaria aqui começa agora e vai até o final, né? É um fiasco isso aqui. O que acontece daqui para frente é um fiasco, né? As autoridades vão passar uma vergonha que dá dó. Eu fiquei com dó até. Fiquei com dó de Anás. Falei, coitado do Anás, né? Deu dó, dá dó. Porque o que eles aprontam agora é vergonhoso. É vergonhoso. Mas existe aqui uma alfinetadinha bem específica. No ponto assim, ó. Tchá. Qual é? Olha aqui, ó. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas. Quem está falando? Isso vem depois. Isso vem depois. Mas aqui, ó. Quem abriu as portas? Quem mandou prender? Os sacerdotes eram de que grupo? O texto menciona aí. Eles eram da seita dos saduceus. Olha, o pastor Thomas acertou, miserável. Olha o 23:8. Olha o 23, olha a ironia, olha como Deus fala, deixa eu dar um tapinha de leve. Deixa eu dar uma alfinetada nesses caras. Olha o 23:8. 23:8. Pode ler bem alto. Olha a alfinetada que ele deu nos saduceus. Quem quer ler bem alto pode ler. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os falsos fariseus reconhecem uma e outra coisa. Muito bem. Os saduceus acreditavam nos anjos? Não. Deus faz o quê? Manda um anjo. Manda um anjo. Olha, eu não sei. É a impressão que eu tenho. Eu acho que Deus tem um senso de humor bem aguçado. Eu acho que Deus tem um senso de humor, assim, é fantástico. Deus inventou o humor saudável. É impressionante. Ah, vocês não creem em anjo, né? É nós. Deixa. Vocês vão ver. Vocês vão tentar achar uma explicação para o que eu vou fazer. Tá bom? Vocês não creem em anjo? Não? Ok. Eu vou aprontar uma aqui com vocês. Vocês vão ver daqui para frente como é que vocês vão explicar o que vai acontecer agora. E ele manda exatamente um anjo para livrar aqueles homens. É irônico o negócio. É uma coisa irônica. Nós lembramos do profeta Elias. Ali no Monte Carmelo, ele falando para os profetas de Baal, gritem mais. Talvez o Deus de vocês tenha ido viajar. Talvez ele seja surdo. Gritem mais alto. Vocês estão gritando desde cedo. Gritem um pouquinho mais, acho que ele foi viajar, talvez esteja em algum compromisso e não possa comparecer agora. Gritem bastante. Você vê Elias zombando deles. E é um profeta de Deus. E está registrado na Escritura. A Escritura narra isso, mostrando humoristicamente o quão ridículos eram os adoradores de Baal. Você vê isso na Bíblia, você ri quando vê isso. As senhoras começam a dar risada, mas esse Elias era muito zombador. E ele zombava na cara deles. Na cara deles. E você percebe isso na Bíblia, essas sutilezas, essas ironias. Muito bem, então veja. O anjo abriu as portas do cárcere, a palavra portas está no plural. Estão vendo aí? Por quê? Talvez porque era a prisão do capítulo 12, que tinha 2 portas e mais o portão. E continuando. E conduzindo-os para fora, lhes disse. Agora notem.
os anjos no livro de Atos fazem o quê? Os anjos no livro de Atos, eles portam mensagens, eles realizam livramentos e também operam juízo. No livro de Atos é assim. Então, a gente pode criar ou detectar uma angelologia a partir do livro de Atos. O que é angelologia? A palavra angelos. Angelos significa mensageiro. Esse é o significado de angelos. A gente fala anjo, mas o certo seria angelo. Olha a palavra evangelho, a boa mensagem, euangelion, a boa mensagem. A palavrinha angelia está embutida aí na palavra evangelho. Então o anjo é o angelos, é o mensageiro. No livro de Atos, como os anjos aparecem? Não aparecem toda hora. Tem gente que vê anjo todo dia. Toda hora vem anjo. Procura um psiquiatra, né? Está tomando, né, algum remédio vencido aí. Então, para com isso. Porque nem na Bíblia é assim. Na Bíblia, os anjos aparecem raramente. No livro de Atos, algumas vezes aparecem, e numa época em que era muito comum a manifestação sobrenatural de Deus. E o que eles fazem em Atos? Em Atos, eles dão orientações, eles dizem, olha, faça isso, isso e isso. Então você vê, por exemplo, em Atos 10, o anjo dando orientação para Cornélio. Você vê em Atos 8, o anjo dando orientações para Filipe, você percebe isso. E aqui, no capítulo 9, no capítulo 5, você vê o anjo dando orientações também. Então o anjo faz isso em Atos. Outra coisa que o anjo faz, o anjo livra. Ele liberta os apóstolos das prisões. Isso aparece, nós já vimos aqui nesse texto, já vimos aqui também em Atos 12, os anjos são agentes de libertação. E outra coisa, no livro de Atos, aí já acontece uma vez só, o anjo traz juízo. Herodes é ferido por um anjo. E como ele morreu? Comido de bichos. Foi comido por vermes. E ele foi, mas a Bíblia fala que ele foi ferido por um anjo. E aí, ferido pelo anjo, ele foi devorado por vermes. Horrível a morte, né? Bicho comendo você. Uma cena assustadora essa, né? Agora notem bem, então essa é a angelologia do livro de Atos. Quem é o anjo? É um mensageiro. Predominantemente, ele dá orientações e livra. Mas ele também aparece pelo menos uma vez trazendo juízo sobre os maus. Então esse é o anjo. Essa é a angelologia de Atos. Agora vejam, no versículo 20, nós aprendemos algo sobre o conceito divino do Evangelho. Então veja aí, olha o 20. Ide e apresentando-vos no templo. O templo era aquele complexo gigantesco, que eu já falei para vocês, já mostrei fotos aqui, um complexo gigantesco, um pátio enorme, onde existiam os pórticos. Os pórticos eram corredores com colunas. As escolas se reuniam ali para ter suas aulas. Os apóstolos se reuniam ali com os irmãos para cultuarem ali. E os apóstolos aproveitavam aquele espaço enorme para pregar publicamente ali. Então o anjo fala, olha, apresentem-se no templo. E aí ele prossegue, veja o que ele diz: dizei ao povo todas as palavras desta vida. A pergunta é a seguinte aqui: como o Evangelho é descrito pelo anjo? Como o Evangelho é descrito pelo anjo? Ele chama o Evangelho de palavras desta vida. Por quê? Por quê? Palavras desta vida. E está traduzido certinho. É isso mesmo. A tradução exata aqui. Palavras desta vida. Que vida? Se você tivesse que colocar um adjetivo aqui. O que é um adjetivo?
O que é um adjetivo? Uma qualidade. Então ele está dizendo, olha, digam ao povo todas as palavras desta vida. Dá vontade da gente colocar um adjetivo aqui. Que vida? Falar, esta vida tem outra vida, não tem outra vida? Pelo jeito tem outra vida. Olha, digam ao povo as palavras desta vida. Tem outro tipo de vida? Tem. Mas era para eles pregarem as palavras desta vida. Se você tivesse que achar um adjetivo para colocar aqui, que qualificasse a vida que o anjo tem em mente, que adjetivo você colocaria? Que adjetivo você acha que o anjo tem em mente aqui? Olha, preguem as palavras desta vida aí que vocês têm. Que adjetivo vocês colocariam? Pastor Thomas sugeriu aqui, olha, preguem as palavras desta vida que é eterna. Ok. Outra. Santa. Olha, preguem as palavras desta vida santa que agora vocês conhecem. Pode ser. Muito bem. Outra qualidade. Oi? Verdadeira. Olha, preguem, vão até o templo e preguem as palavras que falam acerca desta vida verdadeira que vocês conheceram. Muito bem, outra. Quem está falando? O Pedro. Olha, preguem, falem sobre essa vida abundante, plena que vocês têm. Outra. Essa vida de liberdade que vocês têm. Tem mais? Tem mais? Eu sugeri algumas também. Eu coloquei desta vida nova. Se bem que lembra um pouco a editora, vai pensar que é propaganda de livro. Mas desta vida nova que vocês têm. Tem uma vida velha. Esta é nova. Essa vida diferente que vocês têm. A outra vida, vocês sabem como que é? Essa é uma vida diferente. Essa vida cristã que vocês têm, que mais? Essa vida renovada que vocês têm. Uma vida nova, né? Uma vida nova. Uma vida diferente da vida que vocês tinham antes. Isso aqui é muito legal, por quê? Porque mostra que o Evangelho não é meramente uma mensagem cerebral. Não é só isso. O Evangelho muda o quê? O que o Evangelho muda? A vida. A vida. Olha, quem falou isso? Quem falou isso? O anjo. Qual é o nome do anjo? Sei lá qual é o nome do anjo. Não fala aqui o nome do anjo. Mas não fala o nome do anjo aqui. É o anjo, o ângelos. O ângelos de Deus disse, olha, existe esta vida que vocês conhecem. Tem a outra que vocês conhecem também. Vão lá no templo, o lugar mais público de Jerusalém, vão lá e falem desta vida. Desta vida, todas as palavras referentes a esta vida nova, abundante, renovada, transformada, santa, cristã, eterna. Vão lá e falem sobre essa vida diferente que vocês têm agora. É muito legal ver que o conceito divino do Evangelho é esse. Não é só, minha fé está aqui dentro do meu coração, ninguém sabe. Sai daqui. Lorota. O Evangelho envolve o coração e transforma a vida. A pessoa que ouve o Evangelho e crê tem uma vida. Aí bota todos os adjetivos que vocês colocarem. Nova, santa, diferente, abundante, tudo isso aí. Então é lindo ver isso no livro de Atos dos Apóstolos. Isso sai da boca do anjo. Ele fala, olha, vocês têm uma mensagem que fala de uma vida diferente. Vão lá e falem para todo mundo sobre isso. É muito lindo isso. Isso é muito lindo. Você fala?
Você fala da mensagem desta vida nova? Você fala? Quem fala? Ok, pouca gente, hein? Tem que falar mais. Ali, irmã Digna. Não. Aí tem que forçar muito. Aí tem que fazer uma ponte, aí tem que haver um eco, uma alusão, tem que haver alguma coisa em volta do texto que sugira isso, e aqui não tem. Então aí a gente vai muito longe, dá uma volta muito grande, né? Mas é uma boa lembrança, mas não há uma sugestão no texto acerca disso. É interessante isso aqui, porque essa semana eu conheci um menino, já conhecia porque lá onde eu vou tratar os dentes, o meu dentista, fica um rapaz na porta, ele fica vendendo panos de prato. E ele oferece, insiste, eu já comprei tanto pano de prato, eu já nem sei mais o que fazer com os panos de prato dele. Então eu já não aguento, ele vem e fala, eu não aguento, cara, eu já tenho todos os seus panos de prato, sai daqui. Mas ele veio lá falar comigo, eu estava esperando a Sofia no dentista, ele veio falar comigo, e ele veio lá e ele falou, rapaz, eu vi a menina, mas muito bonita a menina que eu vi, começou a falar, aí ele falou assim, mas ainda bem que eu não tenho o espírito da fornicação. Eu falei, como assim? Que espírito é esse aí? Assim, não, porque tem o demônio que faz você. Eu falei, rapaz, tá uma vergonha. Eu falei, não existe espírito da fornicação. O que existe, a Bíblia fala o seguinte, do coração procedem os adultérios, do coração procedem os assassinatos, é o seu coração que produz isso. É o seu coração que produz essas maldades. Você faz coisas erradas, não culpe o espírito, sei lá do que. Se você faz coisas erradas, o culpado das coisas que você faz é você, não é espírito nenhum. Aí sabe o que ele falou para mim? Falou assim para mim, nenhuma condenação há. Ele falou assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Falei, safado, esse você decorou, né? Esse você decorou. Tá bom, você gosta de versículo? Eu vou te dar mais um. Ele fala assim, se alguém está em Cristo, esses aí que nenhuma condenação há. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E esse, você lembra? Aí, eu vou ter que vender esses panos. Eu falei, não, volta. Você vai ouvir agora. Você vai escutar. Ele ficou com medo de mim, eu acho, não sei porquê, com medo de mim. Aí eu preguei o evangelho para ele, expliquei tudo direitinho e tal, mas é um menino meio atrapalhado da cabeça, não sei se ele entendeu alguma coisa. Ele era meio... Ele falava umas coisas que eu falava, meu Deus, o que é isso? Eu não entendi as conexões. Mas eu achei interessante a malandragem teológica. Ele tinha fundamento bíblico para pecar. Primeiro, a culpa é do diabo, e segundo, se sou eu, tá liberado, porque nenhuma condenação há para mim. Olha, o moleque era meio xarope da cabeça, mas para isso ele era esperto. Ele falava um monte de bobagem, sem fundamento nenhum. Você via que faltava um parafuso nele, mas para isso, ele era esperto ali, ó. E, rapaz, ó. Exatamente. Olha a esperteza dele. Ele é inteligente para o mal. Ele é burro para tudo. Ele era burro para tudo. Ele falou umas coisas para mim que eu falei, mas não tem lógica o que você está falando para mim. Isso não tem sentido. Você via que era uma pessoa limitada. Mas para isso era... na hora que eu falei, o coração que produz, na hora ele já sacou a arma. Nenhuma condenação há para os que estão aqui. Safado. Ele só se apegou ao aspecto jurídico do evangelho, a ausência de condenação. Ele não se apegou à realidade de que o anjo fala aqui. Qual é a mensagem do anjo? Olha, as palavras são desta vida, esta vida diferente. Essa parte ele não pegou. Então você percebe
que até as pessoas mais simples, até limitadas mesmo, como eu percebi que ele era, bastante limitado em termos, e talvez até problemas mesmo tivesse um pouquinho, não sei, ele falou umas coisas lá que eu não tinha pé nem cabeça. Então eu achei, esse moço está faltando um parafuso. Mas até pessoas assim, com essa limitação, você percebe a malandragem espiritual. O pecado inteligente, o pecado elaborado, o raciocínio falacioso e herético bem elaborado para livrar a consciência da culpa dos pecados que ele comete. Terrível isso. A gente vê isso aí. O anjo aqui, ele diz, não, o Evangelho trata das palavras desta vida, uma vida diferente. A pessoa ouve o Evangelho do Cristo que foi morto e ressuscitou, que morreu pelos pecados, ele crê nisso, se torna um discípulo de Jesus. O que acontece? Ele passa a viver esta vida. Ele passa a mudar o seu comportamento. É uma vida nova. Muito bem. Ok, aí nós chegamos no versículo 20, agora vem o outro ponto. No outro ponto, não vai dar tempo de falar agora, já são 15 para as 11, e se eu entrar no outro ponto, eu vou passar das 11, como acontece sempre. Então, eu vou parar aqui. Agora, note bem, o item 2, Ricardo, se você quiser colocar já, pode colocar. É assim, é outro sentimento no item 2. É a perplexidade decorrente da incredulidade. O que é perplexidade? O que é perplexidade? O texto fala que eles ficaram perplexos. O que é perplexidade? Fica como bobo. Você fica... Na verdade, eu peguei aqui a palavra grega aqui, é um verbo, diaporel. Diaporel, ficar perplexo, significa ficar perdido. Não sei. Não sei. Oi? Desnorteado. Não sei. Decovô, quecossô, doncotô. O mineiro fala assim, né? Não sei quecossô, doncotô, quecossô. Perdido. Eles ficaram assim. Eles ficaram desnorteados, como o irmão lá falou. Perdidos, perplexos. Mas o que é isso? Porque se vocês olharem o que aconteceu, é que vocês leram e não prestaram atenção. Mas se vocês olharem o que aconteceu, quando os guardas chegaram na prisão, a prisão não estava aberta. Não estava fechada. E as sentinelas lá. Oi, pessoal, tá aí? Tá tudo aí. Passamos a noite aqui. Como é que ia sair daqui? Lógico que tá aí. Mas não tá não. Tá bom. Olha direito, rapaz, é cego. Vai lá. Tá. E eles disseram, olha, nós encontramos a prisão fechada, as portas fechadas e as sentinelas no lugar, mas eles não estavam lá. Então fugiram. Mas que safado, nós vamos pegar. De repente chega alguém, não, eles estão lá no templo pregando. Mas que raio de fugitivo é esse? Que raio? Aí ficaram mais... Mas fugiram ou não fugiram? Fugiram e estão lá no templo, na nossa cara. Nós estamos reunidos aqui. E eles pregando lá. Que fugitivo é esse? Que fugitivo é esse que aparece no meio e todo mundo pregando? Não é um fugitivo normal. Aliás, a partir de agora, nada mais é normal. Nada mais é normal. Como é que os guardas pegaram os apóstolos? Como? Sem violência. Como que é isso? Como que é isso? Como é que a polícia leva alguém sem violência? Como que é? Exatamente. Se você é um policial e você tem a ordem de me levar a um lugar sem violência, como é que você me aborda? Pastor Thomas, como é que você me abordaria? Sem violência. Você é um policial, você quer que eu vá em algum lugar? Diga. Você é um policial. Vamos lá, senão o pau vai comer. É assim que você fala? Sem violência? Sem violência. Acho que não. Eles devem. Eu acredito que eles chegaram e disseram assim: olha, vocês poderiam nos acompanhar? Mas por quê? Não estamos prendendo vocês.
Os ricos sabem bem como que é, né? Não estamos prendendo vocês, viemos aqui pedir que vocês nos acompanhem. Daria para, vocês poderiam. Eu fico até imaginando, Pedro, peraí que eu estou no ponto 2 ainda do sermão. Quando eu terminar eu vou. Eu fico até imaginando o Pedro falando isso. Mas o que é curioso notar é isso. Eles levam sem violência. Eles certamente pediram para eles. E os apóstolos foram voluntariamente. Os apóstolos tinham medo de ser presos? Por que não? Por que não? Gente, tinha acabado de sair da cadeia. Ou seja, eles pensavam assim: quem decide se eu fico preso ou não são vocês. Quem decide se eu fico preso ou não é Deus. Então vocês querem que eu vá com vocês? Eu vou. Quer me prender? Prende. Amanhã eu estou de novo aí. Ou seja, a situação que as autoridades enfrentaram deixou essas autoridades totalmente sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Prender não adianta. Eles perceberam, prender não adianta. Prender não adianta. Mandar não adianta. Eles vão bater agora. Eles vão pegar os apóstolos e vão bater. Para ver se adianta. Adiantou? Falar não adianta. Prender não adianta. E bater não adianta. Qual vai ser a única solução? E ainda assim com dúvida, né? Vai que ressuscita. Não tem, tá crescendo o problema. Falaram, adiantou? Não. Prenderam, adiantou? Não. Bateram, adiantou? Não. Só tem uma saída agora: matar. Mas aí também dá para. O que impressiona é a incredulidade deles aumentando também. Sim. Deveria diminuir a incredulidade dos sacerdotes, tem que começar a perceber assim, tem alguma verdade nisso. Eles até saem da cadeia assim. Sem ninguém milagrosamente. Mas não, eles vão continuando mais incrédulos. Mais e mais. É impressionante isso. Olha só o que ele está falando aqui. Mas pastor, não era para as autoridades começarem a amolecer? Eles estavam vendo milagres toda hora. Só o povo via milagres? Não. Agora eles estão vendo um livramento sobrenatural. Eles estão ouvindo ali tudo isso e vendo tudo isso. Não era para começar a haver um arrependimento ali e tal? Nada disso acontece. Por que não? O coração é assim, conversão só acontece com pregação. Não tem jeito. E mais, essa pregação tem que chegar no coração da pessoa pela ação sobrenatural de Deus. Senão ela bate no ouvido e escorre. Não adianta. É por isso que nós oramos dizendo: Senhor, toca no coração. Porque só a pregação, sem a ação de Deus, não tem efeito nenhum. E milagres e outras coisas grandiosas, feitas pelo próprio Deus, não mudam o coração. Não mudam. São veículos para a pessoa ouvir a mensagem. E para que Deus use a mensagem para quebrar o coração. Mas o milagre em si não muda nada. E a pregação sem a ação de Deus não vai mudar nada. Lá atrás, Fúvio. Só lembrei de uma passagem, que caso o Pedro falou, de João 11, quando Jesus ressuscita Lázaro. Aqueles homens que estavam lá, viram o que aconteceu, foram até o sumo sacerdote e aí eles decidiram: não tem como mais vamos matar Lázaro. Ou seja, matar Jesus. Sim, e quiseram matar Lázaro também, porque sabiam que ele tinha ressuscitado e queriam, era uma prova viva, né? Literalmente, uma prova viva. E quiseram, até fizeram um complô para matar Lázaro também, para dizer: não, ele não ressuscitou, não é mentira, está morto. Então é o que você falou. Essas coisas são maravilhosas, mas o que quebra o coração é a marreta da mensagem na mão do Espírito Santo. O que quebra o coração é a marreta da pregação na mão do Espírito Santo. Aí quebra. Nós vemos em números agora, no começo, o povo viu o milagre do maná e a mensagem
Sim, exatamente, nós lemos agora. O pastor Isaac leu agora o milagre do maná caindo pão do céu. Imaginou isso? Isso aí é representar uma economia para mim mensal. Você não tem noção. Todo dia um manazinho ali, ó. Maravilhoso, gostoso. O povo via todo dia e blasfemou e era incrédulo. Um pouco de ironia de Deus também, uma piadinha, né? Vocês querem carne? Sim, outra ironia de Deus. Vocês viram a ironia de Deus também nesse texto que ele está falando aqui? Vocês querem carne? Tá bom. Vai sair pelo nariz. Vocês vão comer carne até sair pelo nariz. E deu carne e morreram comendo. Ok, gente, 5:11, na semana que vem nós vamos continuar então. Vai ter então mais 2 pontos aí. A perplexidade decorrente da incredulidade, nos versículos 21 e 24, e o medo que mitiga a brutalidade. Eles vão ficar com medo de ser violentos. Nós vamos ver isso aí tudo aí também.